casa. Meu irmão está com os irmãos, o 9º ano da Igreja Peniel. Eu fico feliz porque se Jesus não vier para os próximos 50 anos, com certeza, vai na minha memória, eu velhinho, eu fiz parte da história da Peniel. Então, uma alegria estar aqui. Eu sou Wagner, meu irmão está com o Senhor. Eu lhe amo de graça, pastor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho de estar aqui com o Senhor, com esta igreja. Que Deus em Cristo abençoe o Senhor, a sua casa, de uma forma especial. E toda a igreja Peniel, visitantes, que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Amém? Eu queria ler um texto com vocês, Carta de Judas. Quero ler 4 versículos. Judas só tem um capítulo 1, verso 1 até o verso 4. Judas, capítulo único, é 1, do 1 até o verso de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, paz, amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez por toda foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converte em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vamos ler o tema aqui no 3, vamos lá? 1, 2, 3, vai. Batalhar pela fé. Aplauda Jesus se você puder, faça. Alguns estudiosos dizem que Judas escreveu esta carta por volta do ano 75 a 80 depois de Cristo. A discussão maior entre eles é: qual dos Judas escreveu esta carta? Até porque o nome Judas era muito comum nos dias de Jesus. Vou destacar 4. Tinha o Judas Iscariote, o que traiu Jesus. Havia o Judas Tadeu, que era discípulo de Jesus. Havia o Judas, aquele de Atos capítulo 9, quando Paulo ia no caminho de Damasco e ele tem um encontro com Cristo. A ordem de Cristo é: levanta-te e vai para a casa de Judas. E temos este Judas, meio-irmão do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que Maria, após a ter Jesus concebido pelo Espírito Santo, Maria se ajuntou com seu esposo José e teve mais filhos. Está lá no texto de Mateus capítulo 13, a partir do verso 55, que diz: não é este o filho do carpinteiro? Não é a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Então os teólogos chegou ao consenso que esta epístola aqui foi escrita por Judas, meio-irmão do Senhor Jesus, até pela identificação dele: Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. Esse Tiago é o mesmo Tiago que escreve a epístola de Tiago, que era irmão de Jesus. Logo, chegaram ao consenso que essa epístola foi escrita por Judas, meio-irmão do Senhor Jesus. Eu gosto da maneira que Judas se apresenta nessa carta. Ele poderia muito bem
dizer: olha, eu sou Judas, irmão de Jesus, tá? Eu sou o cara, tá? Não, ele diz: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo. Judas, servo. Ele se identifica como servo. A expressão servo no grego é todos, que significa escravo. Judas está dizendo: eu sou escravo de Jesus Cristo. Trocando em miúdos, eu sou um escravo livre para a glória do nome de Jesus. E se você é um leitor da Bíblia, você vai observar que Deus nunca tratou os seus servos como preferidos, como bibelôs, como os meus escolhidos. Não, Ele sempre tratou como servos. Se você ler a Bíblia em Josué, no capítulo 1, versículo 1, é o que Deus vai dizer sobre Moisés. E sucedeu que após a morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Quem já leu em Números capítulo 12, quando Moisés tomou uma decisão, os seus irmãos Miriam e Arão não gostou da decisão de Moisés, e eles se rebelam contra Moisés. E Miriam disse: quem que Moisés pensa que ele é? Deus só usa ele? Deus só fala por meio dele? Arão, você é um sacerdote, eu sou uma profetisa. Deus ouviu e não gostou. Deus desceu na tenda da congregação, chamou Moisés, Arão, Miriam e disse: Miriam, Arão, se houver profeta entre vós, eu falo por meio de sonhos, visões ou revelações, mas com o meu servo Moisés é diferente. Falo com ele face a face, tete a tete. Então Deus o classifica servo. Judas aqui se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado. Olha só, a expressão chamado. A expressão chamado aqui não é um trabalho voluntário para Deus. Chamado é serviço, servir a Deus. Logo, tudo que eu faço no reino não é um trabalho voluntário. Tudo que eu faço no reino é um serviço, porque eu sou servo. O reino não trabalha com voluntários, o reino trabalha com servos. Só para mim ficar tranquilo, se eu estou pregando para servos aqui, levante a mão para servir e adorar a Jesus. Servos. Judas, servo de Jesus Cristo, chamado, santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Judas, servo, irmão de Tiago. Judas demonstra a sua humildade, ou seja, eu não sou nada mais do que servo. Ele demonstra a sua humildade de servo. E humildade na Bíblia é um conceito do reino. Quando Jesus, no sermão da montanha, ele fala das bem-aventuranças, ele vai falar sobre bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. A expressão pobre do grego vem humildade. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, porque ao seu tempo ele vos exaltará. Tiago capítulo 4 versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O maior exemplo de humildade na Bíblia que nós temos é do próprio Jesus. Em Lucas 19:10,
10, Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E Paulo diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, ele diz: porque ele, sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, e achado em forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, vou repetir, e toda língua confesse, portuguesa, inglesa, alemã, francesa, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, servos, aleluia. Judas então se identifica como servo, irmão de Tiago, humildade. Judas então vai escrever aqui, no versículo 2 ele diz: misericórdia, paz, amor vos seja multiplicada. O destinatário desta carta possivelmente era o mesmo grupo que Pedro escreveu a segunda carta aos dispersos que estavam na Capadócia, Ásia, Bitínia, que Judas descreve essa carta, diferente de Paulo, que escreve para igrejas, como a igreja de Roma, de Corinto, aos Gálatas, de Efésios, Filipenses, Colossenses. Aqui Judas escreve a um povo, a um grupo que estava sendo atacados pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos acerca da sã doutrina. E Judas, cumprimentando eles, vai dizer: conservados por Jesus Cristo. Nós somos conservados. A expressão conservar aqui é guardados. Glórias. Judas está dizendo: em meio aos falsos mestres, em meio aos falsos ensinos, nós somos guardados por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele diz: guardados por Jesus Cristo. Verso 2: a misericórdia, paz, amor vos sejam multiplicados. Olha Judas, o servo humilde, dizendo: somos guardados. Ele vai dizer: a misericórdia. Eita Jesus, a misericórdia. A expressão misericórdia vem do grego miseris, que significa compaixão, complacência, zelo, carinho. Judas está dizendo a este grupo de irmãos que o zelo, o carinho, a compaixão de Deus está guardando a vida deles. Parece que Judas estava conectado, pastor Wagner, com a palavra de Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 25, Jeremias vai dizer: porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei neles. Salmo 106,
6, versos 1 e 2 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Provérbios capítulo 28, versículo 18 diz: os que encobrem as suas transgressões não prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdias. Profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 2, olha o que ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, as notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Salmo 84, verso 14 diz: justiça e juízo formam a base do seu trono, mas verdade e misericórdia vai adiante dele. Aleluia, aleluia. Judas está dizendo: vocês estão debaixo da misericórdia. Pastor Wagner, Judas está aqui de misericórdia no verso 2 e de graça no verso 4. Ele poderia usar misericórdia do mesmo jeito. Ele usou misericórdia no 2 e graça no 4. Por quê? Há uma diferença entre graça e misericórdia. Qual, pastor? Misericórdia é Deus me dar o que eu mereço, mas Ele não dá. Misericórdia é Deus me dar o que eu mereço, mas Ele não dá. O que eu mereço, pastor? Eu mereço o inferno, o juízo, mas Ele não deu, te deu graça. Glória. E graça é Deus me dar o que eu não mereço, mas Ele dá. O que eu não mereço, pastor, eu não mereço o céu, eu não mereço ser salvo, mas a graça me alcançou. Eu sou salvo pela graça. Misericórdia. Ele diz só: e paz. Eita Jesus. Paz no grego é shalom, que quer dizer bem-estar completo. Porque Judas está dizendo: ó, vocês estão debaixo de misericórdia e paz, shalom, bem-estar completo. A paz de Cristo vai reinar no teu emocional. A paz de Cristo vai reinar na sua mente. Eu sei que o pastor Fábio gosta. Eu vou profetizar: espíritos de depressão, espíritos de ansiedade, de desânimo, caia por terra. Receba paz. Hebreus 13:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Recebam a paz que excede a todo entendimento malvaz. O mundo não tem paz. Gente, o mundo está em desespero. O mundo não tem resposta. É guerras, doença, é a ganância pelo poder do governo. O mundo está sem paz, e a igreja em paz. Glória, glória, aleluia, glória. Judas está dizendo aos irmãos dispersos: misericórdia, paz, e amor. Eita Jesus, vos seja multiplicado. Olha o que dizer, ó: misericórdia, paz e amor. Gente, amor é a mola mestre do evangelho.
Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo diz: permanece, pois, agora os três: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Tem um texto em Mateus, capítulo 24, versículo 12, Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Olha o texto: o amor de muitos, mas não é de todos. Eu profetizo que na Peniel tem amor. Glória. O mundo está em guerra, mas a igreja tem que andar em amor. 1 João 3,18 diz assim: ó, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, o tal é mentiroso, e até agora está em trevas. Aí vem Jesus, irmão, dá uma lapada em nós, em Mateus 5,14. Ouvi o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus: porém eu vos digo, amarás os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, agora abençoai os que vos amaldiçoam, porque fazendo isso serão chamados filhos do vosso Pai que está no céu. Importa adorar a Ele, faça amor. Sejam multiplicados, ou seja, cresçam em amor. Oh, glória. Ele diz assim, ó, que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicada, ou seja, não estaciona. Cresçam em misericórdia, cresçam na paz, cresçam em amor. Glória. O Espírito de Deus está entre nós. Glória. Eu estou pregando para servos. Eu estou pregando aqui. Eu não vou falar. Reino de Deus não tem o cara. Reino de Deus não tem celebridade. Reino de Deus é constituído por servos com misericórdia, paz e amor, pois sejam multiplicados. Aí Judas vai entrar no teor da carta. Eita Jesus. Então, introdução: sou Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, para identificar quem eu sou. Sou irmão de Tiago, ok. Ele vai dizer assim, ó: chamados, vocês foram chamados. Vamos falar de novo: vocês foram chamados. Não é um trabalho voluntário, é serviço. Glória. Santificados em Deus Pai, guardados por Jesus Cristo, a misericórdia, paz, amor sejam multiplicadas. Verso 3, ele entra no teor da carta. Olha assim, ó: amados. Olha a expressão dele, irmãos. Amados. Você ama? A expressão dele, pastor Wagner: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Judas tinha que escrever sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ele vai escrever, o Espírito lhe toca, ministra outra coisa. Falar sobre salvação é importante, mas tem coisa que é urgente. Aí Judas: eu queria falar sobre a salvação comum. Aí ele diz: tive por necessidade, no original grego, tive por necessidade de mudar e escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Por que, pastor?
pastor, no contexto, havia se introduzido no meio da igreja, de uma maneira sorrateira, falsos mestres, falsos profetas, querendo arrancar Cristo do coração dos irmãos. Judas sente a necessidade de escrever esses 25 versículos com conteúdo bíblico. Se você ler os 25 versículos, Judas só fala de Bíblia. Por que, pastor? Escute, ó. Duas linhas de falsos mestres naquele contexto havia se introduzido na igreja. Primeiro, os gnósticos. Os gnósticos era um grupo, para gnósticos, vem do grego gnosis, significa conhecimento. Eles acumulavam a salvação por meio de conhecimento. Ele não atribuía a salvação a Cristo. E os gnósticos, eles pregavam que a natureza, a matéria é podre, a matéria não servia para nada. Eles pregavam que Cristo não poderia ter vindo como homem, ter vindo nessa matéria, porque a matéria é ruim, causando confusão na mente dos irmãos. Peraí, Jesus não veio como homem? Não, porque a matéria é ruim. Não tem como ser divino. Um homem está na matéria ruim que é a carne. Então Jesus nunca. Isso começou a encher o coração dos irmãos. E Judas vai escrever essa carta para explicar, para falar, eles são rebeldes, eles estão contradizendo as escrituras. Jesus veio como homem. João 1,14 diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu citei Filipenses 2,6, e ele se fez carne, se fez homem. 1 João 4,1, João disse assim, e eu gosto: não deis crédito a todo espírito, mas provai se o espírito provém de Deus, porque todo aquele que confessar que Jesus veio em carne, este é de Deus. Mas aquele que não confessar que ele veio em carne, é o espírito do anticristo. Judas está defendendo, batalhando a sua fé. Agora, senhor, os gnósticos pregavam isso: Cristo não veio como homem, não tinha na natureza humana de Cristo. E tinha um outro grupo, era os judaizantes. Isso era terrível. Principalmente a cara dos Gálatas. Os judaizantes, eles pregavam: para ser salvo, além de aceitar Jesus, tem que guardar a lei de Moisés. Se não guardar a lei de Moisés e não se circuncidar, não vai ser salvo. Paulo rebate a carta aos Gálatas contra os judaizantes, falando assim, em Gálatas 1,6: eu estou maravilhado com vocês, eu estou perplexo. Começaram na carne, começaram no espírito e vão terminar na carne. Aí diz: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncia um outro evangelho além deste, seja anátema, maldito. Aí Paulo diz em Gálatas 3,11: e é evidente que pela lei ninguém será justificado. Somos salvos pela graça, fé. Aí, pastor, eu estou exortando você a batalharem pela fé. Que uma vez vou dar para vocês. Escuta aqui, ó. Judas, pastor, usa a expressão. Repete assim, ó. Judas usa a expressão. Repete. Judas usa a expressão. Batalha pela fé. Escuta aqui, ó. A expressão batalhar aqui pela fé, batalhar aqui é a expressão de guerra. Meu filho, bem-vindos. Cristianismo não é mar de rosas, é batalhar pela fé. Batalha. A linguagem aqui de Judas é de quem está em guerra.
Se Deus abrir os nossos olhos espirituais até agora, você vê demônios em guerra aqui. A guerra espiritual é terrível. A exortação é: batalhem pela fé. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora é a coroa, é a coroa, é a coroa, é a coroa. Oh glória, oh glória. 1 Timóteo 2 e 3, Paulo diz: oh Timóteo, meu filho, procura sofrer comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Batalhem pela fé. Oh pastor, será se hoje está diferente dos dias de Judas? Os falsos mestres se introduzindo na igreja, e hoje está diferente? Irmão, eu ando nesse mundo afora, pastor, eu vejo cada coisa que me dá nos nervos, cada heresia, campanha de rosa, arruda, deixar o pé da vista, corredor de fogo, terapia do amor, a vara de graças. Jesus diz em 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, Daniel, vamos batalhar pela fé. Batalhar pela fé, ou seja, estamos numa guerra. Paulo diz em Efésios capítulo 6 versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas a nossa luta contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Batalhe pela fé. Agora, o que é batalhar pela fé aqui, pastor? Fé aqui, no original, é um conjunto de doutrina. Vou falar de novo. Quando Judas exorta a batalharmos pela fé, ele diz assim: ó, vocês vão batalhar pela fé, não a fé. Pastor, eu creio em Jesus. Não está dizendo, ele diz assim: ó, a batalhar pelo conjunto de doutrinas. Ó, batalhar pela sã doutrina. A palavra doutrina é ensino. Sã doutrina é o ensino sistemático da palavra. Quem não gosta da Bíblia vai ser presa fácil do diabo. Mas quem ama a palavra, como o salmista, no Salmo 119, verso 118: ah, como eu amo a tua palavra, é a minha meditação de dia e de noite. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 115: eu me antecipei pelas vigílias da noite, para que eu pudesse meditar na tua palavra. Salmo 119, verso 11: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória. Isaías deu brado: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece para sempre. Batalhem pela doutrina, pelo ensinamento da sã doutrina. Eita Jesus! Pastor, acho que Paulo já anteria isso. Paulo fundou a igreja em Éfeso,
ficou cerca de 3 anos ali, e ele vai ter que ir embora. Atos 20 e 28, ao Paulo, falando para os pastores da igreja: olhai por vós e por todo o rebanho, a quem Deus os constituiu pastores, para apacentar o rebanho do Deus vivo, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele diz: porque eu temo que após a minha partida se introduza entre vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Gente, hoje, não, esse neopentecostalismo hoje, essa doutrina da prosperidade. Eu vi um cara pregando na internet, olha o que ele diz: eu odeio o pobre. Olha o que ele diz: se você não tiver um carro, você está em pecado. Crente não pode, não, crente se não for curado, é porque não tem fé. Não, eu fiquei louco. Eu entrei no Instagram dele, eu disse para ele assim, eu vou colocar ele, ele respondeu, foi um seguidor dele. Entrei e disse para ele assim: você disse que odeia pobre, que crente tem que ter carro, aquela coisa toda. Então Paulo estava em pecado. Paulo, o maior fundador de igrejas do Novo Testamento. Paulo escreveu a espinha dorsal da doutrinária da igreja do Novo Testamento. Paulo, ele morreu velho, decapitado, preso numa masmorra em Roma, dizendo: eu combati o meu combate. Glória, glória, glória. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, eu estou dizendo: viva a sã doutrina. Eu exorto vocês a batalharem pela fé, a guerrearem pela fé, a lutarem pela fé. Por que, pastor? Que uma vez foi dada a vocês. Ou seja, o que está dizendo, pastor? Sempre tem demais. A revelação máxima já foi dada. Vai de novo. A revelação máxima das doutrinas já foi dada. Não precisa inventar mais nada. Aleluia. A revelação máxima foi dada. A doutrina foi entregue à igreja. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquinas. Ele está dizendo que Jesus é o centro do Evangelho, Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro da igreja. Toda mensagem que eu pregar, seja de Gênesis, Apocalipse, o centro dela tem que ser Cristo. Aleluia. Lutem pela fé que uma vez foi dada. Conjunto de doutrinas foi entregue a vocês. Glória a Deus. Doutrina de ensino. E sã doutrina é um ensino sistemático. Ou seja, uma pessoa vai no estudo sistemático da Bíblia. Eu vou estudar a teologia sistemática da Bíblia, livro por livro, sistematicamente, contexto histórico, quem escreveu, para quem escreveu, onde escreveu, para quem foi, para qual o conteúdo. É isto. A igreja não vai ser enganada por falsos profetas. Eu louvo a Deus que eu vim numa igreja que ama a Bíblia. Eu acompanho pelo YouTube essa igreja e vejo a pessoa sentado numa cadeira ensinando. Esse é o meu pastor. Ei, meu filho, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Perseverem pela revelação, pela doutrina, pela fé que foi entregue a vocês. Eita, Jesus, irmão,
Você já percebeu a responsabilidade que você tem? Por quê, pastor? Porque se a gente lê toda a carta de Judas, os 25 versículos, Judas vai dar exemplos do Antigo Testamento de pessoas que se rebelaram contra a palavra de Deus e provaram do juízo de Deus. Judas vai dar exemplo aqui, ó, do Antigo Testamento de pessoas que se rebelaram contra a palavra de Deus e teve que provar do juízo de Deus. Se lê a Bíblia, Judas dá exemplo de Israel, saiu do Egito no deserto, foram desobedientes e pereceram. Judas dá exemplo dos anjos caídos, que deixaram o seu principado e caíram em transgressão, estão reservados para o dia do juízo. Judas dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo fogo, porque iam uma carne após outra, homossexualismo. Judas dá o exemplo de 3 homens da Bíblia: a inveja de Caim, a ganância de Balaão e a rebelião de Coré. Irmão, todos eles se deram mal. Provaram o juízo de Deus. Por quê, pastor? Foram rebeldes à palavra. Então, meu irmão, lá vai um conselho desse humilde pregador. Vem para o culto de ensino, vem para os cultos na intenção de aprender da palavra. Vem para cá com o coração aberto. Vem para o culto com entusiasmo. Vem para o culto com alegria. Vem para o culto. Sai daqui, eu aprendi. Eu quero obedecer. Eu não quero ser como Israel que pereceu no deserto. Eu não quero ser como os anjos caídos. Eu não quero ser como Sodoma e Gomorra. Eu não quero ser como Caim, Balaão e Coré. Mas eu vou defender a minha fé. A sã doutrina, aleluia, a sã doutrina, a fé, uma vez falando a vocês, por causa dos falsos mestres que havia se introduzido na igreja de uma maneira sorrateira. Não, isso é disso não. Para quê? Tanto, pastor, que no versículo 4, que diz, ó, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que perverteram em dissolução a graça de Deus. Ou seja, eles usavam da graça para pecar. Até da graça mesmo, eles eram pervertidos. Eles usavam a graça para pecar. É graça mesmo. Graça não me libera para pecar. A graça me liberta do pecado. Vou repetir: a graça não me libera para pecar. A graça me liberta do pecado. Eu estou livre, eu estou livre. Levante a mão para adorar. Estamos livres. Glória a Deus. A sã doutrina. E uma delas, que eu vou destacar, me terminar aqui, para minha mãe continuar, então vai vir hoje e amanhã, né? Uma delas que eu destaco aqui, ó, que é exatamente uma das maiores doutrinas que está embasada na fé, é a graça. O que é graça? Vou pedir a você. Graça é o favor imerecido. Estou vendo miúdos. Eu, José, você, Maria, João, Pedro, Wagner, não merecia ser salvo, mas a graça de Deus me alcançou. E a graça, ela te transforma, ela não reforma. Aleluia. Porque o mundo reforma o indivíduo, o diabo deforma, mas a graça transforma.
graça, ela tem o poder de dar ao homem um novo nascimento, nascer de novo. Judas está defendendo a fé, a sã doutrina. A graça faz você nascer de novo. 2 Coríntios 5,17. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. Isto não provém de vocês, foi Deus quem deu a vocês. as coisas velhas Se passaram. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu Gosto de, sei lá, de um forrozinho de vez em quando. Não foi nascido de novo. A graça não te libera para pecar. A graça te liberta. Pastor, estava pensando, pastor. Nenhum de nós, nem eu, nem o senhor, nem os irmãos, nenhum de nós teve um passado como o do diabo. O passado do diabo Foi glorioso. Antes de ser diabo era Lúcifer. Foi criado no céu. Que passado, pastor. Regiu o coral. Ezequiel diz que ele andava em pedras afogueadas. Era um querubim ungido. Ele olhou e disse: eu quero mais, quero colocar meu trono acima de Deus. E não dá, né, irmão? Aí ele foi expulso do paraíso, foi expulso do céu. Olha por dentro, escuta isso aqui, ó. Um passado glorioso, mas perdeu. E o diabo quer te pegar do passado. O diabo quer te acusar do passado. Você era isso, agora é crente. Já foi isso, agora diz que é crente. Quer te pegar do passado. Nenhum de nós tivemos um passado glorioso como o do diabo, mas o futuro. Meu passado não foi como o dele, mas Mas o meu, o futuro do diabo, lago de fogo, e da igreja, céu. Glória. O teu passado acabou. Agora que nem Paulo, Filipenses 13:13. Quanto a mim, eu não julgo, já tenho alcançado, mas uma coisa faço que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para a direção adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o Senhor é a graça. Ele estava dissimulando a graça. Não. Pervertendo a graça de Deus. Não dá não, irmão. Não. Nós temos que falar. Cristianismo é renunciar. Eu preciso renunciar aquilo que Desagrada a Deus. Pastor, como que eu faço isso, pastor? A graça te habilita para isso, meu filho. Pastor, tem um texto na Bíblia, querendo pro fim. É 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo vai falar dele mesmo, mas usando uma outra pessoa. Paulo se gloriar para ele mesmo. Ele diz: ó, eu conheço um homem em Cristo, é ele mesmo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se foi do corpo não sei, se o tal homem foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ouviu coisas inefáveis que é uma lista dizer. Aí diz: ó, e por causa das excelências das revelações foi me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro do diabo. Olha só o que está dizendo, ó. Por causa das excelências das revelações que Deus me deu, foi me dado um espinho na carne. toca em miúdos, da maneira que Deus me usa, Paulo dizendo, das revelações para mim não me gloriar no texto, para eu não me gloriar, Foi me dado um espinho, a saber, mensagem de Satanás, vontade permissiva de Deus. O diabo não toca na vida de um remido. É vontade permissiva de Deus, quando Deus permite.
Agora, Paulo, vai batalhar pela fé, vai batalhar. Foi na escuta Nazaré, mensageiro de Satanás, o qual me esbofeteava. A expressão bofetear do grego é bater com essa parte da mão, do rosto. Sentia dores na carne terrível, a ponto de dizer, ele orar, eu orei 3 vezes, Senhor, tira de mim este espinho. O Senhor disse, não, porque a minha graça te basta. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meu amigo, meu irmão, queridos, o que eu estou passando, você passa. Tu tem a graça. Oh Deus, a minha graça, oh Deus. O pronome é possessivo. A minha graça, a graça é minha. Quem te dá graça não é o teu conhecimento, não é o teu irmão, não é o teu vizinho, é minha, é Deus. A minha graça te basta. A palavra basta aqui é completude. A minha graça te completa. Na área física, na área espiritual, sentimental, emocional. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza aqui não é pecar, fraqueza é dependência da graça. Aí, pastor, olha só, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua dependência, fraqueza. Aí, Paulo, eu nunca vi, é a primeira vez que eu vi isso na Bíblia. Então eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Para de graça. Como é que é, Paulo? Me gloriarei nas minhas fraquezas. Que em mim habite o poder de Deus. Escuta isso aqui, Irmão, isso aqui é para quem é crente. Pelo que? Sinto prazer nas injúrias. Eu nunca vi isso. Paulo, fala de novo, Paulo. Pelo que sinto prazer nas injúrias. Por que, Paulo? A graça. Sinto prazer nas injúrias. Sinto prazer nas perseguições. Não me fala quem vai ter prazer em perseguição. Pastor Wagner, estou te perseguindo. Apóstolo Wagner, oh glória, aleluia, estou me perseguindo, glória. Paulo tem prazer na perseguição, na angústia, na fome, na nudez. Por quê? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Glória. Eu não sei como você veio aqui hoje, mas foi a graça quem te trouxe. Eu vivo pela graça, eu prego pela graça, eu amo pela graça. Recebe a graça. Oh, irmão, os cristãos aqui eram perseguidos, pastores, com falsos mestres. Eram jogados em covas, leões, eram perseguidos. Hoje é diferente. Hoje a perseguição é via internet. Esses dias fizeram um fake no meu nome. Uma conta fake e fala para pastores, falando da minha pessoa. Eu não sabia, eu fui surpreendido, fiz um monte de documento toda. Então usam a internet para te perseguir. E aí, pastor, você ficou bravo? Eu que sinto prazer nas perseguições. Você não vai parar porque falaram mal de você, né? Ei, batalhem pela fé. Árvore que não dá fruto, ninguém fala nada. Mas igreja que tem